No dia de hoje, na vertente tecnológica, vou falar sobre o próximo evento da Apple a 18 de outubro. Será que iremos ter novos Macs e principalmente a apresentação do novo processador M1X? Coloque o fone no ouvido ou aumente o som da coluna, que a vertente tecnológica vai começar agora. Olá, seguidores e ouvintes deste fantástico, inigualável podcast de tecnologia. Eu sou André Silva e esta é a vossa vertente tecnológica. Se você ainda não ouviu falar sobre Anchor, é a maneira mais fácil de fazer um podcast. Deixe-me explicar. É gratuito e existem ferramentas de criação que permitem gravar e editar seu podcast diretamente no seu telefone ou computador. Anchor distribuirá seu podcast para você, para que ele possa ser ouvido no Spotify, Apple Podcast e muito mais. Você pode ganhar dinheiro com o seu podcast sem um ouvinte mínimo. É tudo o que você precisa para fazer um podcast em um só lugar. Baixe o aplicativo Anchor gratuitamente ou vá a anchor.fm para você começar. Está confirmado e marcado o próximo evento da Apple para dia 18 de outubro de 2021. A Apple, através do seu site, através das suas redes sociais, marcou de facto para dia 18 de outubro o próximo evento da Apple, que tem de nome Unleash, e neste evento, daquilo que poderemos perceber e daquilo que poderemos especular, dado a imagem que está por detrás desse convite, tem uma espécie de raios, uma espécie de imagem de velocidade que está em torno da maçã, que está presente realmente nessa imagem do convite. O que é que poderemos efetivamente especular e esperar que possa vir a acontecer durante a apresentação, que vai acontecer no Apple Park, mais uma vez de forma online, como tem sido a panágio até à data de hoje, após este terrível momento que vivemos até ao dia de hoje, pelo menos à gravação deste episódio, esta pandemia que nos tem afetado principalmente nos eventos tecnológicos, em que realmente muitas empresas refugiaram-se nesta questão do online, e de facto este evento também mais uma vez vai ser feito online através da Apple Park, e foi como vos disse, aquilo que poderemos esperar e aquilo que poderemos especular é que poderão ser anunciados, por exemplo, os próximos MacBook Pro, Mac Mini Pro, os AirPods 3 que eu já vos tinha falado no passado, que já por menos há 2 eventos que se espera que estes AirPods da terceira geração já tivessem sido apresentados, e o que é certo é que até à data de hoje nunca o foram. Poderemos também especular que possa vir o iPod Touch da oitava geração, ou neste caso o iPod Touch 8, e também especula-se que haja novidades em relação ao próximo sistema operativo, o macOS Monterey. Realmente ele foi anunciado na WWDC, e esperava-se que quando fosse o lançamento dos sistemas operativos que ocorreu há umas semanas atrás, com todos os sistemas a serem lançados, o iOS, iPadOS, tvOS e por aí fora, que tivesse sido também lançado o Monterey, que faz parte dos Macs. Ou seja, de facto não foi apresentado, não houve sequer qualquer referência nesse sentido, o que levantou algumas questões se este sistema operativo não teria sido propositadamente retardado o seu lançamento para mais tarde, quando fosse apresentado a linha Pro ou a geração Pro dos MacBooks, e também do Mac Mini Pro, que já se especula há muito tempo que possa vir a ser apresentado, e assim faz todo o sentido quando esta linha Pro for apresentado também haja um lançamento deste novo sistema operativo. De facto, naquilo que poderemos ver e aquilo que é a minha opinião, faz todo o sentido que assim seja, até porque provavelmente a cereja no topo do bolo desta apresentação,
para lá do hardware que muito provavelmente irá ser apresentado, a cereja no topo do bolo poderá ser o novo processador em que muito se especula que poderá ser o M1X, ou seja, uma versão que basicamente será um headline daquilo que é o M1 que foi apresentado há um ano. Este processador, conforme ainda agora vos disse, é uma espécie de processador turbinado face àquilo que é o original, que faz todo o sentido que seja implementado numa versão, numa linhagem Pro, para dar mais power, e certamente, além do power e de todo o poder de processamento que poderá dar a este sistema, tanto do hardware como do software, também tem outros benefícios, porque de facto, desde que a linha M1 foi apresentado, tem deixado meio mundo tecnológico de boca aberta por tudo aquilo que ele tem entregue, conforme eu vos disse, não só do processamento, mas também em toda a eficiência energética, o facto de ser muito controlado a nível de aquecimentos, ou seja, consegue entregar o máximo desempenho com temperaturas extremamente baixas, onde alguns computadores que supostamente deveriam ter à partida ventoinhas não as têm, e de facto os computadores não aquecem. Eu pelo menos vejo isso, ou pelo menos daquilo que eu tenho acompanhado no MacBook Air, ou seja, toda a gente sabe que aquilo não tem ventoinha e de facto é muito raro, só em salvas exceções é que aquele computador aquece, e mesmo assim quando aquece não é de aquecer ao ponto de queimar, aquece só dar aquela temperatura média, aquela temperatura a que a gente chama uma temperatura morna, mas não mais do que isso. No facto do Mac Mini, que é aquele computador que eu por acaso tenho, eu por acaso não tenho ideia se ele efetivamente tem ventoinha ou não, eu penso que ele tenha, mas o que é certo é que eu já tenho há bastante tempo e nunca vi se aquele computador tem ventoinha, e eu tenho quase a certeza que tem, nunca vi ela a ser disparada. Já cheguei a utilizar o Mac Mini por longos períodos de tempo, ou seja, com várias horas seguidas com ele ligado, não várias horas seguidas em utilização, mas pelo menos deixando ele ligado, e mesmo passado algumas horas quando era preciso trabalhar com ele, nunca vi qualquer ventoinha a ser disparada ali, nunca senti ele quente, até porque, se vocês não sabem, o Mac Mini, o botão de on-off fica por detrás do Mac Mini, o que significa que quando a pessoa está de frente para o Mac Mini, quando tem que o ligar ou desligar, normalmente passa a mão por cima do Mac Mini ou de lado do Mac Mini, mas eu normalmente tenho a tendência a pôr por cima do Mac Mini, e quando às vezes tenho que atrás ligar uma porta USB ou ligar uma pen ou algo do género, mesmo passado algumas horas ele continua frio, sem qualquer tipo de aquecimento, sem qualquer tipo de nada, ou seja, ele continua-se a comportar como se tivesse sido acabado de ligar. E isto é tudo graças ao poder de processamento, é graças à eficiência, é graças ao comportamento que este processador entrega. De facto, agora especula-se, e poderá muito provavelmente ser a cereja no topo do bolo, esta nova linhagem do M1X. De facto, irá entregar mais processamento, mais poder, mais rapidez. Fica-se a saber se de facto ele, entregando toda essa potência no processamento, se irá ser igual modo eficiente, a nível eficiente energético, porque nos lembremos que no computador, por exemplo, do MacBook Air, onde foi implementado o M1, as horas de produtividade, as horas de utilização, fez até os próprios engenheiros da Apple questionar se não seria um bug o MacBook trabalhar tantas horas seguidas sem a bateria ir abaixo, ou seja, ele surpreendeu meio mundo e até os próprios engenheiros da Apple. Aliás, eu já vos tinha feito essa referência no passado, em algum episódio bem há pouco tempo, em que eu fiz realmente essa referência, em que fez muitos engenheiros da Apple acharem que aquilo de facto era um bug, como é que um processador e um computador estava tantas horas ligadas e não havia maneira de derrubar aquela bateria. Aqui levanta-se agora a questão se ao facto
dar mais potência naquele processador, se ele irá se comportar de igual modo ao seu irmão mais antigo a nível de eficiência energética. Eu sinceramente espero que isso aconteça, até porque, como nós sabemos, a linha Pro normalmente é por uma turma, para um público-alvo muito específico, ou seja, normalmente a linha Pro, apesar que ainda há muita gente a nível doméstico que acaba por usar a linha Pro, mas sabemos que a linha Pro é toda ela pensada para o mundo empresarial, para o mundo comercial, para o mundo dos negócios, onde realmente é nos escritórios, é nas empresas, onde ele é usado principalmente ou para quem trabalha a partir de casa e que trabalha com outro tipo de software mais exigente, seja ele de produção, seja ele daquilo que for, que exija mais poder de processamento. Normalmente é para esse tipo de público que esta linhagem, que esta linha é concebida. E sendo ela por uma linha tão específica em que mexe, obviamente, com muito dinheiro, e sendo aquilo que o M1 já entregou de eficiência energética, se calhar ficará um bocado aquém e vai estragar um bocadinho a imagem se de facto este M1X não acompanhar de igual forma a mesma eficiência energética. Mas eu quero crer que sim, até porque o cérebro e o principal está lá. Aquilo basicamente é feito ali um overclock para dar a maior potência. Em relação ao resto, prontos, o Mac Mini Pro era de facto algo que já estávamos à espera que pudesse vir a acontecer. De facto, o Mac Mini até hoje considero o melhor custo-benefício que foi entregue pela Apple, pelo menos até à data de hoje. O MacBook Pro já há muito que se espera que este computador viesse, principalmente no tamanho de 16 polegadas, porque ele já tinha sido apresentado o 13, mas ficou sempre à espera do 16 e houve muita gente que sempre ficou com água na boca à espera que o 16 fosse apresentado, porque houve muita gente que deixou de comprar o 13, ou neste caso optou por não comprar o 13 porque estavam à espera que o 16 fosse apresentado, porque de facto o 16 a nível de tamanho de tela acaba por visualmente, para quem principalmente trabalha com software de produção, de software de artes, seja daquilo que for, que implica mais espaço a nível visual, o 16 obviamente que entrega outro resultado que não o de 13. A nível dos AirPods, sinceramente, não estou muito confiante que seja apresentado agora. Aliás, eu estou até mais em crer que a terceira geração dos AirPods irá ser apresentada se calhar até ao fim do ano ou até mesmo no início do próximo ano, sem ser através de um evento, como já aconteceu no passado. Ou seja, eles simplesmente um dia anunciam no site que foi apresentado os AirPods. Aliás, os AirPods Max, se bem nos recordemos, também foi isso que aconteceu. Eles foram apresentados assim, sem nenhum evento específico, e os AirPods de terceira geração muito provavelmente também irá acontecer o mesmo. Por isso, especula-se que poderá ser apresentado, mas eu não creio que isso venha a acontecer. Estou mesmo muito inclinado que seja apresentado o MacBook Pro e o Mac Mini Pro, e principalmente também com a referência do próximo sistema operativo, o Monterey, que irá ser, provavelmente fará todo o sentido de ser apresentado neste evento, caso seja apresentado obviamente também o M1X, em que depois irá haver ali um casamento perfeito entre aquilo que é o hardware e aquilo que será o software. Qualquer das maneiras, podem contar comigo para a próxima semana cobrir este evento, até porque eu estarei de férias, mas não, a vertente tecnológica obviamente não estará de férias, só eu mesmo pessoalmente que estarei de férias, o que irá permitir que eu tenha maior disponibilidade para acompanhar de facto do início ao fim este evento e, como vocês já podem esperar, vão poder contar comigo para trazer todas as novidades que foram apresentadas nesse evento. Bem, caros ouvintes, chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que cada um de vós tenha gostado. Se de facto gostaram deste episódio,
passem no Apple Podcast e avaliem e comentem este podcast. Ou se a vossa plataforma de podcast permitir fazer alguma avaliação, então peço que o possam fazê-lo, para que seja recomendado nas pesquisas e chegue a mais pessoas. Se vocês quiserem ser apoiantes deste projeto, basta aceder ao link que está na descrição deste ou de qualquer outro episódio. Caso tenham alguma dúvida ou queiram fazer alguma crítica, seja ela positiva ou negativa, ou até mesmo queiram sugerir algum tema para que seja falado no futuro em algum episódio, todos os contactos estarão na descrição de cada episódio, incluindo este. Beijos e abraços e até ao próximo episódio.